Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês mais uma super videoaula. A nossa videoaula de hoje é sobre integrais, tudo bem? Eu trouxe algumas integrais bem simples, para a gente poder estar revendo alguns conceitos elementares sobre integração, tudo bem? Eu trouxe aqui várias integrais indefinidas só para a gente discutir um pouquinho sobre as propriedades fundamentais das integrais, tudo bem? Então vamos lá, a nossa questão é calcular, o nosso problema de hoje então é calcular essas integrais, tudo bem? A nossa primeira integral é essa aqui então, veja, integral de menos 2 dx, tudo bem? Você deve ter já aprendido que a propriedade básica da integral é que se nós temos a integral, veja, de x elevado a n dx, isso aqui é igual, para nós integrarmos, nós precisamos sempre acrescentar 1 ao expoente e vamos dividir por essa soma, n mais 1. Veja que n aqui pertence aos inteiros, tudo bem? Ou seja, pode ser um número positivo ou negativo, tudo bem? Então, veja, pode ser 0 também, integral de 1. Então, veja, nós temos a integral de x elevado a n. Para nós acharmos a primitiva dessa função, ou seja, fazermos a integral dessa função, nós precisamos apenas o quê? Acrescentar 1 ao expoente e dividir a função por essa soma n mais 1, tudo bem? E acrescentar a constante de integração, ok? Já que você lembrou agora, então veja. Essa integral aqui, veja, ela é a mesma integral se nós fizermos menos 2 vezes x elevado a 0 dx. Veja, como o expoente de x é um número que pertence aos inteiros, ele pode ser negativo, positivo e pode ser o 0 também. Veja que x elevado a 0 é 1. 1 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 2. Então eu posso reescrever essa integral, veja, menos 2 dx como a integral de menos 2 vezes x elevado a 0 dx. Tudo bem? Dessa forma vai ficar fácil de você... Eu vou continuar aqui embaixo, veja. Dessa forma vai ficar fácil de você ver que para acharmos a integral, o que nós vamos fazer é utilizar essa propriedade aqui. Essa propriedade e mais essa outra propriedade aqui. Veja, se eu tenho a integral de k dx, nós podemos, onde k é um número real qualquer, veja, k pertence aos reais, ou seja, ele pode ser positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número racional da forma a sobre b, com b diferente de 0, pode ser pode ser um número irracional, tudo bem? Quando eu digo então que k pertence aos reais, significa que ele pode ser um número qualquer, tudo bem? Veja, quando isso acontece, nós podemos pegar esse número real e passar ele para fora da nossa integral, tudo bem? Ou seja, se essa integral fosse, por exemplo, k vezes x dx, eu poderia pegar esse k, levar para fora da minha integral e calcular a integral de x dx, ok? Ficou claro? Então veja aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse menos 2, veja, ele é uma constante, é um número real, vou passar ele para fora, então vai ficar assim, ó, menos 2, integral de x elevado a 0 dx, tudo bem? Agora eu vou usar essa propriedade bem aqui, veja, então vai ficar menos 2 vezes, então eu tenho x elevado a 0, eu vou somar 1 ao expoente, e vou dividir por essa soma. E vou acrescentar a constante de integração, tudo bem? Então veja, 0 mais 1 é 1. X elevado a 1 dividido por 0 mais 1, que é 1. Então, quando o expoente é 1, a gente não precisa colocar. E quando o denominador for 1, eu também não preciso colocar. Então, isso, na verdade, é menos 2x mais c. Tudo bem? Então veja que a integral de menos 2 dx é menos 2x mais c. Tudo bem? Essa é a primitiva, ou seja, a integral dessa função constante menos 2. Tudo bem?
Veja então que quando eu poderia ter saído daqui direto para cá. Eu poderia ter dito, olha, a integral de menos 2 dx, basta acrescentar a variável e a constante de integração, porque a integral de uma constante é só multiplicar a constante pela variável. Mas existe por trás de todo esse processo, em sair dessa integral simples e chegar nessa primitiva, existe todo um processo que tem que estar claro na sua mente para que você não fique apenas decorando. Eu sei que basta acrescentar o x, mas por que eu tenho que acrescentar o x? Essa aqui é uma justificativa, tudo bem? Se você pula daqui para cá, mas você sabe por que esse início é igual a esse final, se você compreende esses passos, então você deixa de fazer uma solução mecânica para saber exatamente o que está acontecendo e para você ter confiança de que o resultado está correto. Veja que se nós derivarmos esse resultado, eu tenho que voltar para a integral. Então veja, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então a derivada da constante aqui, nós sabemos, vou deixar de amarelo aqui, veja. A derivada de constante é 0. A derivada de menos 2x, né? A derivada de x é 1, então, se nós fôssemos derivar essa expressão, a derivada seria, veja, menos 2, que é o que eu tenho aqui. Como a derivação e a integração são funções inversas, então uma forma de verificar se o resultado está correto é nós calcularmos a derivada do resultado e nós temos que voltar aqui para a integral original. Tudo bem? Ficou claro essa primeira questão? Espero que tenha ficado. Vamos continuar. Então veja, a letra B, ela é exatamente igual à primeira. Eu coloquei ela aqui só porque, às vezes, o fato de olhar aqui e não ver um número, não ver a variável, né, um número real ou uma variável, pode gerar uma certa estranheza. Então, eu trouxe essa questão só para você verificar que toda vez que eu tenho integral dx, na verdade é porque existe um 1 aqui, e esse 1 é como se estivesse multiplicando como se estivesse multiplicando o diferencial aqui, tá? Então veja, isso, eu posso dizer que isso é a mesma coisa que a integral de 1 dx. Tudo bem? E aí eu poderia refazer todos esses passos. Isso é a mesma coisa que 1 vezes x elevado a 0, veja. Depois, veja, eu vou fazer assim, então, veja. Passo a passo, veja. É 1 vezes x elevado a 0 dx, que é igual, né, a integral. Veja, 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 0. Então, é x elevado a 0. A integral, ó, utilizando essa propriedade aqui, eu acrescento 1 no expoente e divido pela soma. Tudo bem? E aí nós acrescentamos a constante de integração. Então, veja, 0 mais 1 é 1. Quando o expoente é 1, eu não preciso colocar. 0 mais 1 é 1. Quando o denominador é 1, eu também não preciso colocar. Então, veja. Então, essa é a integral. Essa aqui é a integral. É o resultado dessa integral. Quando eu tenho só o símbolo de integração e o diferencial aqui. Tudo bem? Veja, esse aqui é o símbolo de integração. E esse dx, ele significa que eu estou integrando essa função constante na variável x. Tudo bem? Basicamente é para que serve. Vamos lá, fizemos então a letra A, a letra B, vamos para a letra C. Tudo bem? Eu vou suspender aqui um pouquinho a letra C. Pronto. Vamos lá. Então veja, a propriedade que nós vamos utilizar aqui é aquela que eu já mostrei lá em cima, né? Se nós temos a integral de x elevado a n dx, isso é a mesma coisa que x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante. Então veja, eu vou fazer um pouco mais direto aqui, tudo bem? Então veja, isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 4 mais 1 dividido 4 mais 1 mais a constante de integração. Tudo bem? Então veja, nós vamos ter então 4 mais 1 é 5, então isso é x à quinta, dividido por 4 mais 1, que é 5.
mais a constante de integração. Tudo bem? Aí você vai dizer, mas quando eu resolvo eu fico na dúvida. Nesse tipo de questão, o que você pode fazer para verificar se está correto é derivar esse resultado. Se você chegar nessa função que está aqui, é porque está correto. Então veja, por exemplo, ó, vou pegar um vermelho aqui, ó, veja. A derivada da soma é a soma das derivadas. Então eu vou derivar aqui, veja. O 5, que é o expoente, ele passa multiplicando. Aqui a gente faz 5 menos 1, não é isso? Só que eu já tinha um 5 aqui dividindo. A derivada de uma constante qualquer é 0. Então isso aqui vai me dar quanto? Veja, esse 5 dividido por 5 vai dar 1, vezes x é x, e 5 menos 1 é 4. Veja que esse resultado é a função que eu já tinha bem aqui. Como a derivação e a integração são funções inversas, quando eu integro eu venho para esse resultado, quando eu derivo eu volto para cá. Isso aqui mostra que o resultado está correto. Tudo bem? Vamos lá, a letra C está feita. Veja que depois que você vai pegando a prática, né, a solução você vai chegando na solução um pouco mais rápido. Mas é interessante que você, na sua mente, saiba por que você está chegando nesse resultado, tudo bem? Então veja, aqui eu tenho raiz quadrada de x. Né? Parece um pouco estranho, mas veja, se nós escrevermos, nós temos que lembrar aqui o que? Veja, vamos lembrar aqui que se eu tenho a raiz, vou escrever assim, vou escrever bem aqui, veja, se nós temos a raiz de índice m, esse m ficou horrível, de índice m, e nós temos a elevado a um expoente n, isso é a mesma coisa que a elevado a uma fração, onde o expoente da potência é o numerador e o índice do radicando ele é o denominador, veja. Ok? Então veja que o carinha que está aqui na raiz, ele passa aqui e vira o denominador do n. Então veja que nós temos duas formas de representar, duas formas equivalentes. Então veja, eu posso escrever um número irracional como uma potência de expoente fracionário. Veja, e é essa estratégia que nós vamos utilizar toda vez que nós tivermos integral de um número irracional. Tudo bem? Então veja aqui, ó, eu vou reescrever isso como a integral de x. Veja que o carinha que está aqui, que não aparece, é quanto? É 2. E o expoente do x, que não tem ninguém, é 1. Então, é x elevado a 1 dividido por 2 dx. Ok? Agora, nós vamos utilizar aquela propriedade que eu já mostrei lá atrás, né? Acrescentar 1 no expoente e dividir pela soma. Então, veja, essa integral ela é a mesma coisa que, veja, x elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Ok? Eu sei que quando você olha para as frações, você sente aquele calafrio, mas veja, as regras são muito simples, veja. O que eu vou fazer aqui? Veja, nós vamos colocar o x aqui. Toda vez que eu tiver uma fração mais um número inteiro, o que eu vou fazer? Eu multiplico esse denominador pelo cara do lado e somo aqui, tudo bem? Porque isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1. Princípio das frações equivalentes, eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, então 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 2, então é só fazer 1 mais 2, entendeu? Então vai ficar assim, ó, veja, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, vai ficar assim, ó, 3 sobre 2. Aqui é a mesma coisa, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, então aqui é 3 sobre 2, tudo bem? Agora veja, eu tenho um número dividido por uma fração, né? Se eu imaginar que aqui é x dividido por 1, basta eu conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então isso é 2 sobre 3 vezes x elevado a 3 sobre 2. Se nós quisermos reescrever na forma de um número irracional, então seria 2 terços, que multiplica, veja, o denominador é o índice do radicando, então ele vem para cá, 2, e o numerador é o expoente da potência, tudo bem? Então é 2 ao cubo. Veja, então que, mais a nossa constante de integração, tudo bem? Então veja, essa aqui é a integral é o resultado, é a primitiva
dessa função raiz quadrada de x, tudo bem? É o resultado da nossa integral. Veja que eu estou fazendo detalhadamente, mostrando as propriedades, tudo bem clarinho para você não ficar com dúvida, tudo bem? Vamos para a alternativa, para a nossa letra D, a letra E, tudo bem? Vamos lá, então, vejam. Aqui o que nós vamos fazer é utilizar a seguinte propriedade, veja. Quando eu tenho uma fração, eu tenho, por exemplo, assim, ó, 2x, eu posso pegar esse x e passar ele aqui para baixo. Desde que eu troque o sinal do expoente. Então eu posso dizer que isso é 2 dividido por x, veja, aqui é 1, basta eu colocar menos 1. Quando eu mudo o sinal do expoente do numerador, ele cai lá para o denominador. Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, x ao cubo, eu posso dizer que isso é 1, eu pego esse 1 que está aqui na frente, que a gente nunca coloca, tudo bem, ó, deixo ele aí em cima, e esse x ele cai aqui para baixo, para o denominador. Para acontecer isso, basta eu inverter, mudar o sinal. Se o expoente era positivo, ele passa a ser negativo. Eu posso fazer o caminho inverso. Então veja, se eu tenho 1 sobre x elevado a menos 3, se eu quero que esse cara que está no denominador vá lá para o numerador, se ele salte, dê um pulo lá para cima, basta eu trocar o sinal do expoente dele. Então veja, x elevado a 3. Então eu posso ficar brincando, olha, eu quero que o cara vá lá para baixo, basta eu trocar o sinal do expoente. Se for mais, ele vira menos. Se for menos, ele vira mais. Tudo bem? Assim, por exemplo, se eu tiver... Não, acho que já deu para entender. Então veja, o que eu vou fazer aqui é usar essa propriedade. Então veja, eu tenho 1 sobre x ao cubo. Esse x ao cubo ele vai passar lá para cima com o expoente negativo. E o 1 está aqui na frente, não precisa colocar, é o elemento neutro da multiplicação, tudo bem? Então perceba que ele estava aqui embaixo com o expoente positivo. Ele foi lá para cima com o expoente, ele estava com o expoente positivo, foi lá para cima com o expoente negativo. Então veja que essa igualdade é verdadeira, tudo bem? Agora nós vamos usar a propriedade que eu já ensinei lá atrás, né? Acrescentar 1 ao expoente e dividir pela soma. Então veja, isso é a mesma coisa que x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1, ok? Onde isso aqui vai me dar, veja, x menos 3 mais 1, nós aprendemos lá no fundamental, né? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, 3 menos 1 é 2, e o sinal do maior é menos, então vai ficar menos 2. Mesma coisa aqui embaixo, menos 3 mais 1 é menos 2. Então, nós poderíamos reescrever isso aqui para ficar bonitinho assim, ó, veja. É 1, que é o cara que está aqui na frente multiplicando, que nunca aparece. O x está elevado a um expoente negativo. Se ele vai vir para baixo, ele vai vir com um expoente positivo. Então, seria assim, ó, menos 2x. Ok? Onde isso é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre 2x. É só esse menos que acompanha o denominador, você pode colocar aqui na frente da fração. Tudo bem? Então veja que a integral, a primitiva dessa função é quem? É menos 1 sobre 2x. Ok? Ficou claro? Mais a constante de integração, tudo bem? É que essas propriedades que estão aqui no lado, eu vou apagar aqui, você já deve ter lembrado e vou escrever de azul, tudo bem? Então vamos lá. Né, escrever em azul, então isso é a mesma coisa que menos 1 sobre 2x mais a nossa constante de integração. Vamos lá para a letra F. Na letra F, nós também temos uma outra integral simples. Então veja, eu tenho aqui um produto. 4 é um número real, está multiplicando o nosso e elevado a x. Tudo bem? A primeira propriedade que eu vou utilizar, então, é de que se eu tenho a integral de um k multiplicando f de x, o k, que é o nosso número real, a nossa constante, ela pode ir para fora da integral. Então eu vou escrever assim, veja, 4 vezes a integral de elevado a x
dx. Aí você vai dizer, Daniel, está muito estranho, como é que eu vou calcular a integral de e elevado a x? Muito simples, veja. Nós estamos procurando uma função que quando eu derivo ela, veja, a integração e a derivação são funções inversas. Então, quando eu achar essa integral aqui, vai ter uma função aqui que quando eu derivo ela, eu volto para cá, do jeito que eu mostrei lá atrás. Então, eu estou procurando uma função que quando eu derivo ela, eu encontro e elevado a x. Tudo bem? Qual seria? A minha primeira suspeita seria que seria e elevado a x. Por quê? Porque nós lembramos que, veja, se eu tenho a função f de x igual a e elevado a x, a derivada dessa função é quem? É e elevado a x vezes o logaritmo natural da base. Mas veja, o logaritmo natural de e elevado a e é quanto? É 1. Então a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Ou seja, quando eu derivo aqui, eu venho para cá. Então, isso me diz que essa é a primitiva dessa. Aqui eu tenho um 4, basta acrescentar esse 4 aqui. Por quê? Porque se eu tivesse 4 aqui, veja, nós sabemos que quando eu tenho uma constante multiplicando a função, eu posso multiplicar essa constante pela derivada da função. Então, isso aqui é 4e elevado a x. Tudo bem? Então, veja que utilizando essa estratégia de buscar a primitiva, né, olhando como aquela função que quando eu derivo ela, eu volto para a função que eu já tenho, eu consigo ver facilmente que a integral de e elevado a x é 4 vezes o próprio e elevado a x. Porque se eu derivo aqui, nós vimos que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então a derivada dessa função é quem? É 4e elevado a x, tudo bem? Mais a constante de integração. Ok? Letra E. Vamos para a letra G. Eu trouxe várias integraizinhas aqui para a gente ir discutindo, conversando sobre ela, tudo bem? Se você tiver dúvida, é só deixar nos comentários que eu tenho o maior prazer em responder, tudo bem? Aqui eu cometi um pequeno equívoco. Veja, a variável é a letra T. Isso é estranho, mas é o meu T, tudo bem? Vamos lá, aqui novamente. Veja, eu tenho uma constante, eu vou passar ela para fora. 2 vezes a integral. Veja, aqui é 2 vezes 1, que é 2. Né? O 2 vai para lá, o 1 fica em cima, tudo bem? Denominador é raiz quadrada de t na variável dt. Veja que são todas as propriedades que eu já mostrei lá atrás, tudo bem? Veja então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, então, veja, 2 vezes a integral. Veja que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre t. Aqui é 2 e aqui o expoente é 1, então é t elevado a meio. Tudo bem? Veja que as propriedades elas começam a se misturar, tudo bem? Mas não tem erro nisso, tudo bem? O expoente é positivo, eu quero levar o t lá para cima, então ele vai passar negativo. Então é a integral de t elevado a menos meio dt. Ok? Vou continuar aqui embaixo. Então veja, é 2 vezes, é só acrescentar 1 no expoente e dividir pela soma. Então veja, 2 vezes t elevado a menos meio mais 1 e dividido por menos meio mais 1. Novamente nós temos frações, mas nós sabemos a regra, não temos medo de fração. Então vamos lá. É t, veja, se eu olhar para esse 1 como 2 sobre 2, é só eu fazer menos 1 mais 2 e conservar o denominador, que é... Isso é o que justifica o fato de eu poder, por exemplo, multiplicar 2 vezes 1 2 menos 1. Entendeu? Então 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Então isso é 1 sobre 2. Né? Ok? Meio. Menos meio mais 1 é 1 menos meio, que é meio. Ok? Aqui embaixo também vai dar meio. Eu tenho uma divisão de uma fração que é t sobre 1, dividido por outra fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar assim, ó. 2 que eu já tenho,
vezes o 2, que é o inverso da fração de baixo, vezes o t elevado a meio. Onde isso vai me dar 4. Veja, isso aqui é raiz quadrada de t. Então, é 4 raiz quadrada de t mais a constante. Ok? Se você tiver dúvida, é só derivar essa função e nós temos que achar como resultado essa aqui. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Vamos pegar essa função aqui, baixar ela um pouquinho aqui, baixar um pouquinho essa. Pronto. Vamos lá. E essa aqui, como nós vamos resolver ela? Veja, expoente negativo, isso me dá um indicativo de que eu vou ter que jogar esse x lá para baixo. Será? Não, ele já está aqui em cima, não é? Qual é a regra? Se eu tenho x elevado a um certo número real, lembre-se que o número real ele pode ser um número positivo, negativo, pode ser um número racional também, pode ser... eu disse lá atrás que era natural, mas ele pode ser um número racional, tudo bem? Aliás, eu disse lá atrás que era um inteiro, né? Mas ele pode também ser um número racional, ok? Então vamos lá, veja. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar, manter a base, menos 0,2, vou somar 1 em cima e vou dividir pela soma. É a regra que nós já sabemos lá atrás, não tem nada de novo aqui. Não é porque esse aqui apareceu um número decimal aqui em cima que a regra mudou. Não, a regra vale, né? A regra continua sendo a mesma. Então vamos lá. Para poder fazer essa soma, eu não sei se fica claro para você, mas veja, se eu tenho menos 0,2 mais 1, né? Sinais diferentes, subtrai consecucional do maior, isso seria equivalente a dizer que eu teria quanto? 0,8. Opa, 0,8. Por que 0,8? 0,8 mais 0,2 é 1, né? Porque eu tirei esse desse aqui. Então aqui, né? É como se eu tivesse 0,10. Não, não é 0,10 não. Não vamos assassinar a matemática. Mas veja, 1 menos 0,2 é igual a 0,8. Se não ficar confortável para você fazer esse cálculo com números decimais, assim, você pode pensar nesse número da seguinte forma. Veja, menos 0,2 é 2 sobre 10 mais 1. Pronto, vai ficar mais fácil de fazer. Então, veja, menos 2 sobre 10 mais 1. Né? Se eu for dividir, é só dar uma casa para cá, porque só tem um zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, x. 10 vezes 1, 10, menos 2, 8. Então, vai ficar assim, ó. Então, veja aqui, ó. 10 vezes 1, 10, menos 2, 8. Então, 8 sobre 10. E aqui embaixo vai ficar a mesma coisa, veja. 8 sobre 10. Que eu posso inverter. Veja, eu tenho a divisão, né? Uma fração por uma outra fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso. Então, veja, isso aqui é 10 sobre 8 vezes x elevado a 8 sobre 10. Que vai ficar, veja, dividido em cima e embaixo por 2, vai ficar quanto? Opa! Vai ficar 5 sobre 4 vezes x. Aqui eu posso simplificar também, né? Dividindo em cima e embaixo por 2. Vai ficar quanto? Vai ficar 4 sobre 5. Se nós quisermos escrever esse expoente como um número na forma de raiz, seria assim, ó, 5 sobre 4 vezes... Veja, o que está embaixo é o índice, então seria raiz quinta de x à quarta, mais a nossa constante de integração. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Trabalhando com frações, eu particularmente acho um pouquinho mais fácil. Eu gosto de trabalhar com frações. Ok? Vamos lá agora para a letra H. Deixa eu baixar ela aqui um pouquinho para não misturar. Pronto, letra H. Vamos lá, então essa aqui agora. Veja que ela não diverge muito, apesar de eu ter dois termos, né? Mas o que nós sabemos? Veja, que se eu tenho a integral de duas funções,
Se nós temos a integral de duas funções, e isso aqui é a mesma coisa que se nós fizermos a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx, ou seja, a integral da soma de duas funções é a mesma coisa que soma das integrais das funções de forma independente aqui, tudo bem? Eu posso tanto sair daqui e vir para esse, como posso fazer o caminho inverso. Se eu tiver a integral de uma, se eu tiver a soma de duas integrais, eu posso fazer a integral da soma. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essa é a propriedade que nós vamos utilizar aqui. Então, veja, eu vou separar aqui, veja, a integral de 1 sobre t ao quadrado dt menos a integral de 1 sobre t ao cubo dt. Tudo bem? Na prática, no dia a dia, vocês vão perceber que nós não fazemos isso daqui. O que a gente faz? Integra eles direto aqui, um por um. Mas é em virtude dessa propriedade, tudo bem? A primeira eu vou fazer aqui para você ver por que é feito dessa forma. E nas próximas eu vou integrar diretamente cada termo, tudo bem? Vamos lá, aqui a gente já sabe, então basta nós fazermos o quê? A integral, o expoente é positivo, o t vai para o numerador, vai ficar t elevado a menos 2 dt menos. Aqui vai acontecer a mesma coisa, veja, integral de t elevado a menos 3 dt. Ok? Vou só baixar essa propriedade aqui. Vamos lá, então, veja, continuando aqui embaixo. Aqui nós já sabemos, é acrescentar 1 no expoente e dividir pela soma, acrescentar 1 no expoente e dividir pela soma. Então, nós vamos ter, veja, t elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Ok? Mais a nossa constante de integração, menos, aqui novamente, veja, t elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1, mais a constante de integração. Eu vou chamar esse C1 e esse aqui de C2, ok? E aí o que vai acontecer? Veja, basta que nós fazemos aqui, ó, menos 2 mais 1 vai dar quanto? Menos 1. Aqui também dá menos 1, mais C1, menos. Aqui vai dar menos 3 mais 1 é menos 2. Né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, que é o do 3. Então vai ficar menos 2, aqui também é menos 2, e aqui é um C2. Finalmente, veja, esse menos, ele vai ficar aqui na frente, tudo bem? Menos, aqui tem um 1 que multiplica o t, né? Que não precisa colocar, então vai ficar, veja, 1 sobre, o expoente é negativo, ele vai para baixo, então vai ficar menos 1 sobre t, ok? Menos, aqui veja, esse menos que está aqui, com esse menos que está aqui, ele vai ficar mais, ok? E aí nós vamos ter aqui o t, que é expoente é negativo, ele vai para baixo, então vai ficar assim, ó, 1 sobre 2t, ok? Então veja, tinha um menos aqui no denominador, esse menos com esse menos que está na frente da fração, estão se multiplicando, então ficou mais. O t que está elevado a menos 2, ele vai para baixo. E lá embaixo já tinha o 2, então ficou 2 vezes t elevado ao quadrado. O expoente aqui era negativo, aqui ficou positivo. E aqui veja que eu tenho mais C1, mais C2. Como a constante de integração é um número real qualquer, você concorda comigo que C1 mais C2 vai me dar um C, que é um número real qualquer. Então eu posso substituir esses dois apenas por um C, por C, ok? Então veja que a integral dessa diferença aqui, veja, eu tenho como resultado essa expressão aqui. A integral dessa função é essa nova função aqui, ok? Ou seja, essa é a primitiva dessa. Se nós quisermos ver se realmente o resultado está correto, seria só derivar essa expressão e eu tenho que voltar para cá, tudo bem? Mas a princípio está tudo certinho. Só que se tiver cometido algum erro, que às vezes a gente pensa de um jeito, a mão faz de outro,
É só botar no comentário aí que depois eu faço uma correção, tudo bem? Mas a princípio está correto. Vamos lá. E vamos para a questão J. Veja que eu selecionei várias questões aqui. Por quê? Porque matemática a gente só aprende resolvendo exercício, fazendo várias questões, tirando a dúvida. É assim que a gente aprende matemática. Matemática é igual musculação. Tem que fazer exercício até cansar para poder o músculo crescer. No nosso caso, é o nosso cérebro. Tudo bem? Vamos lá. Não me abandona. Se inscreva no canal. Se você tem dúvidas, poste aí embaixo. Eu faço uma videoaula, esclareço, tiro sua dúvida. Vamos lá, então. Agora, eu não vou fazer tão detalhado quanto eu fiz no anterior. Eu vou fazer a integral de 3 termos, mas eu vou integrar um por um, individualmente, sem separar as integrais. Tudo bem? Vou fazer no método direto, ok? Vamos lá, mas você sabe por quê. Vamos lá, veja. Então, integral de 3y², quais as propriedades? É que o 3 vai para fora da integral, acrescenta 1 no expoente e divide pela soma. Então, seria fazer o quê? 3 vezes a integral do primeiro termo aqui, veja. Seria 3 vezes y elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, menos. Veja que todo aquele processo que está lá atrás, de mostrar que a integral da soma é a soma das integrais, quando você resolve isso dessa forma que eu estou fazendo, assim, na sua mente, tudo aquilo lá tem que estar muito claro. Senão você fica fazendo aqui sem saber por que está fazendo desse jeito, né? Essa forma de resolver direto aqui não é, assim, correta, né? Mas eu vou chegar no mesmo resultado? Vou. Mas existe todo um conjunto de propriedades que me permite fazer isso daqui. E o ideal é que você estude, entenda, para que você, quando for resolver dessa forma, você não cometa erros, tudo bem? Vamos lá, então. Menos raiz de 3 vezes o y está elevado a 1, é só acrescentar mais 1 e dividir pela soma. 1 mais 1, tudo bem? Aqui é 4 vezes x elevado a 0, é só acrescentar 1, então vai ficar x. Ok? Continuando aqui embaixo, veja, então, vai ficar 3. Veja, ó, 2 mais 1 é 3. Esse 3 está multiplicando, então eu posso cancelar isso. Não é cancelar, eu não gosto desse termo, mas veja, 3 dividido por 3 é 1. Um elemento neutro da multiplicação não precisa aparecer. Então vai ficar só o y. 2 mais 1, 3. Ok? Menos. Vamos lá então. Aqui eu vou ficar, veja, raiz de 3. 1 mais 1, 2. Ele vai ficar aqui embaixo. Vezes y elevado a 1 mais 1, que me dá 2. Mais... desculpem, eu cometi um equívocozinho aqui. Não é x, aqui é y. Estamos integrando na variável. Ó, essa é a função desse rapazinho. Vem aqui, veja. É dizer para mim qual é a variável que está sendo integrada. Veja que quando eu olhei para cá agora, eu vou x? Eu olhei para cá, vi um x, mas peraí, a variável aqui é y. Aí eu percebi que eu tinha cometido um engano. Então vamos lá aqui. A integral de 4 foi 4y, então mais 4y. Mais a nossa constante de integração. Tudo bem? Espero que você tenha percebido. Veja, ficou... Essa integral é maior do que as anteriores, mas eu resolvi ela de uma forma muito mais compacta. Mas existem todas aquelas propriedades lá atrás que justificam, né, esse processo que foi feito aqui. Ok? Tudo bem? Vamos para a letra K. Espero que ao final dessas questões, já está acabando, né, você consiga tirar todas as suas dúvidas, pegar um pouquinho mais de prática. Depois eu vou fazer uma nova videoaula com outras técnicas de integração, tudo bem? Essas aqui são só algumas integrais básicas, só para pegar a ideia, tudo bem? Vamos lá, aqui é a mesma coisa, então veja. Veja a mesma coisa. Aqui tem um detalhe, veja. Quando eu tenho x elevado a n, e nós queremos a integral, o único valor que eu não posso simplesmente fazer isso, veja, a gente faz isso daqui, não é? Acrescenta 1 no expoente e divide pela soma. Isso só não é verdade se o n for igual a menos 1. Se o n for igual a menos 1, então
Isso aqui vale para todo n diferente de menos 1. Por quê? Porque se eu estou fazendo, veja, a integral de 1 sobre x dx, isso é ln do módulo de x. Por quê? Porque a derivada de ln de x é 1 sobre x. Lembra que eu disse? A derivada e a integral são funções inversas. Então, essa propriedade aqui, ela vale para qualquer n, desde que ele seja diferente de menos 1. Ok? Então, veja que vai ficar... vocês têm que ter gravado isso na mente. O expoente não pode ser menos 1. Ok? Então, vamos lá. Veja que aqui, o que vai acontecer? Veja, nós vamos ficar com esse 1 sobre 3, eu vou colocar para fora da integral. E eu vou ter, veja, integral de 1 sobre x dx. Eu vou separar essa das outras só para você perceber, tá? Menos essas duas eu vou fazer direto, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes... Não, vou fazer o passo a passo aqui só para não ficar confuso, tá? Veja, então, menos, vai ficar aqui, ó, 2, a constante foi para fora, vezes a integral de 1 sobre x ao quadrado, que eu já vou escrever como x elevado a menos 2 dx. Tudo bem? Calma. Veja, o 2 foi para fora, porque é uma constante, ficou 1 sobre x ao quadrado. Positivo. Eu coloquei o menos na frente e levei ele lá para cima, do jeito que eu ensinei anteriormente, tudo bem? Aqui é a mesma coisa, veja, 4 é uma constante, vai para fora. Aqui é x elevado a meio, que é 1 sobre 2. Eu vou trocar o sinal e vai lá para cima, menos 1 sobre 2 dx. Ok? Usei as propriedades, veja. A gente não pode inventar nada, tudo tem uma propriedade justificando o passo a passo, tudo bem? Então veja, 1/3. Só aqui, veja, a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Tudo bem? Ou só ln de x. Porque se o x for positivo ou negativo, sempre vai dar... Vou chegar no mesmo resultado, mas eu vou deixar assim, tudo bem? Então veja, toda vez que for 1 sobre x, a integral é ln de x. Ou seja, se eu levasse para cima, ficaria assim, a integral de x elevado a menos 1 dx. Toda vez que o expoente for menos 1, o resultado é ln de x. Por quê? Porque a derivada de ln de x é 1 sobre x e isso aqui é 1 sobre x. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, ficou claro. Preste atenção para não cometer erro quando você for fazer alguma prova, tudo bem? Fizemos então a integral do primeiro, então menos 2 vezes. A integral aqui nós sabemos, é acrescentar 1 no expoente e dividir pela soma. Menos 2 mais 1. Aqui eu pude fazer, por quê? Porque não é menos 1, tudo bem? Mais 4 vezes x elevado a menos meio, mais 1, dividido por menos meio, mais 1. Vamos continuar aqui embaixo. 1/3 de ln do módulo de x. Ó, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Aí menos vai ficar menos, né? Com esse menos que está aqui, vai ficar mais 2 vezes x elevado a menos 1, mais 4 vezes, vamos lá, x elevado, menos meio mais 1, a gente já viu que é 1 menos meio, é meio, aqui também vai dar meio. Continuando aqui, vamos lá, 1/3 de ln do módulo de x, mais... Veja, x elevado a menos 1, esse cara vai para baixo e o expoente fica positivo. Então vai ficar assim, ó, 2 sobre x. Isso aqui é 1 sobre x, 2 vezes 1, ficou 2 aqui, tudo bem? Mais, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 2 vezes 4, vai dar 8 vezes x. Meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x, tudo bem? Porque aqui é 2 e o expoente é 1. Então veja, essa aqui é a nossa resposta, faltou só a constante de integração, mais c. Então, tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima integral.
Quem não sabia vai aprender hoje no cansaço. Vamos lá. Tá chegando no final, eu tenho mais quantas? Acho que essa é a última. Vamos lá. Ó, chegamos na última, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Não me abandona, se inscreve no canal. Vamos lá. Aqui, veja. Eu tenho um quadrado da soma e tem um x aqui fora. Aqui é uma multiplicação, veja. É evidente que nós precisamos resolver primeiro o quê? Primeiro a potenciação. Nós aprendemos lá trabalhando com expressões numéricas. A potenciação ela vem na frente da multiplicação. Então veja, eu vou fazer aqui, ó, integral. Veja que tudo que nós fazemos existe uma regra. Se você vai fazer uma operação e você não tem na sua cabeça, por que eu estou fazendo? Porque eu escolho primeiro fazer a potenciação. Por que eu não posso fazer x vezes x2x, x vezes 3 e depois elevar tudo ao quadrado? Porque existe uma regra que, né, a operação de potenciação ela vem na frente da multiplicação. Então eu tenho que primeiro resolver a potência. Tudo bem? Então vai ficar assim, veja, x vezes... Aqui nós aprendemos, é o quadrado do primeiro. Então veja, quadrado do primeiro, vou colocar um colchete aqui. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Dx. Tá lembrando do ensino fundamental, não é assim mesmo? Vamos lá. Integral x, colchete. Bem, 2x ao quadrado vai me dar 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2. Olha, na multiplicação a ordem não importa, então veja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12x. Ok? Mais 3 ao quadrado é 9. Tudo isso dx. Agora sim, nós vamos pegar esse x que está aqui fora e multiplicar com todo mundo. Tudo bem? Integral. Então veja, vai ficar x vezes 4x ao quadrado. Veja que esse x vai multiplicar esse x. E vai ficar 1, aqui em cima tem 1. Potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 1 mais 2, 3. Também é uma propriedade. Veja que por trás de toda operação matemática existe uma propriedade. Então veja, 12 vezes x, conserva a base. 1 mais 1, 2. Exatamente. X vezes 9, 9x. Pronto. Opa, 9x. Agora vamos calcular a integral termo a termo. Veja, a integral de 4x ao cubo, a constante vai para fora. Eu adiciono 1 no expoente, vai ficar 4 e divido pela soma que é 4. Vou fazer direto aqui, vamos lá. A constante vai para fora da integral. Acrescento 1 no expoente, vamos lá. 2 mais 1, 3 e divide pela soma que é 3. Vamos lá. Mais 9 vezes x, 1 mais 1, 2, divide pela soma. Veja que com o tempo a gente começa a pegar a prática e as coisas vão ficando automáticas. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes x é x à quarta, mais 12 dividido por 3 me dá 4, vezes x ao cubo, e aqui não dá, então vai ficar 9 sobre 2, vezes x ao quadrado, mais c. Tudo bem? Pronto, terminamos, resolvemos todas as nossas integrais. Espero que tenha tirado suas dúvidas, né? Resolvi todas ali de forma a mostrar o passo a passo, a propriedade que justifica a operação, tudo bem? Tentei fazer bem detalhadinho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, fortaleça o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. Se tiver algum equívocozinho aí, é porque assim, eu não estou olhando para uma folha aqui, eu estou fazendo diretamente aqui, quase como se fosse ao vivo, né? Gravando ao vivo, só para mim, mas você está assistindo aí do outro lado, tudo bem? Se você gostou, se inscreva no canal. Um forte abraço, fique com Deus e que a matemática esteja com vocês.